Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa Boa América USA tarde, 2024. bem-vindos à Nos coletiva encontramos da junto al Comebol entrenador Copa Marcelo América Bielsa y el USA jugador Maximiliano 2024. Araujo Estamos com de o la selección de treinador Uruguay. Bielsa Para e o jogador comenzar la Maximiliano conferencia, pedirles a Araújo da por favor seleção que no está permitido uruguaia. hacer transmisiones Antes en de vivo ni começar, grabaciones desde el lembrem que celular. não é permitido Recuerden fazer descargar las lives nem conferencias de prensa a gravações través com o del código celular. QR que Podem encontrarán fazer o pegados en la sala de download das conferencias. coletivas como Para o QR realizar una Code pregunta, que está levantar aqui la na mano y esperar su sala para micrófono. fazer Mencione su nombre y el perguntas, medio de prensa al cual levantar a pertenece. mão, esperar o Iniciamos. microfone e falar nome e mídia. Vamos lá. Buenas tardes, Jorge Muñoz, Radio Oriental de Uruguay Oi, para Jorge Muñoz, Marcelo Rádio Bielsa. Oriental do La pregunta Uruguai es para o si Bielsa. luego del A pergunta partido é: ante Brasil y la após a clasificación, partida eh, la contra o Brasil, com modificación a en el cronograma classificação, establecido, si a complicó, qué tanto substituição complicó a Uruguay permanecer na más agenda en Las Vegas y no llegar a foi Charlotte, si mais eso de alguna complicado manera para o Uruguai ficar mais tempo no complicó la Uruguai e não operativa y la chegar para planificación Charlotte. Isso para este aí partido tan complicou de importante alguma como maneira o tenemos mañana con la planejamento para selección essa de partida Colombia. tão Muchas importante gracias. quanto a partida da manhã contra a Colômbia? Obrigado. Estaba planificado de un modo Estava planejada de uma maneira y hubo que hacer un cambio, pero bueno, el e cambio, houve uma la mudança. adaptación a dificultades Isso aí precisou de uma que suceden, adaptação que pueden suceder com dificuldades que fue podem resuelto acontecer satisfactoriamente e y foi no bem constituye resolvido, ningún problema. mas isso aí não cria nenhum problema. ¿Qué tal? Buenas tardes para Marcelo Bielsa, Carlos Bardaquian, Boa tarde de Hola para Bielsa, 25. Carlos Le Bardaquian, consulto si en el aqui, análisis Hola del partido de 25. mañana contra Na Colombia, análise da ¿entiende partida usted de que amanhã para contra a vencer Colômbia, a la selección cafetera você pensa se que para requiere elevar vencer el tono eles futbolístico, es se decir, precisa aumentar la de generación elevar o tom de fútbol? futebolístico, quer Y dizer, si aumentar a valora usted a geração de Colombia como futebol? rival más E você exigente valoriza a en Colômbia este como, momento ou considera en a virtud de Colômbia o que, adversário mais si lo exigente entiende neste así, momento? se pueden encontrar similitudes en cuanto a la Considerando que propuesta de juego de poderíamos Uruguay y Colombia encontrar desde la presión, semelhanças entre a desde el proposta de afán jogo do ofensivo, Uruguai e da Colômbia com que a pressão, puede, o afã en este caso, ofensivo encontrarlos mañana aquí en Charlotte. que poderiam encontrar amanhã? Bueno, es un rival Bom, de é entidad um adversário importante que arrastra una racha que vem com uma de resultados sequência positivos. de resultados positivos También hay conocimiento entre el plantel, el que entrenador. tem conhecimento entre o elenco, o treinador, eles Por se supuesto conhecem que e, haber sem jugado dúvida, con Brasil no ter puede jogado contra o interpretarse, Brasil se não puede pode ser interpretar de interpretado, una sola ou manera, ¿no? pode se Una interpretar só de uma competencia maneira. de máxima É, exigencia y Colombia también es una foi uma partida competencia de máxima de exigência máxima e com a exigencia. Colômbia também vai ser uma partida de máxima exigência. ¿Qué tal? Buen mediodía para los dos. Martín Kessman de Radio Universal. Para el Oi, entrenador le Martin pregunto Kerman, cuántos Rádio Universal. Para o jugadores treinador, se van a perder este partido, además de Nathan Andes por la quantos suspensión. ¿Cuántos jogadores, jugadores se além do pierden este Nandes, encuentro pelo por cartão lesión? vermelho, quantos Y não luego, segundo, le poderão quería jogar preguntar nessa tanto a partida Bielsa por como a lesão? Maxi E el para concepto que hay os sobre la dois, selección de Colombia y lo mostrado en esta o Copa que América a vocês nivel acham da futbolístico. seleção Gracias. colombiana e o que fizeram em termos de Hola, buenas futebol aqui tardes. na Copa América? Y bueno, como lo decía Marcelo recién, creo Bom, que como bueno, tienen falou Marcelo, armas muy eles importantes. têm Sabemos que armas va a muito ser, va a ser importantes. muy Nós exigente sabemos que para nosotros, vai ser uma partida bem exigente creo que para va a ser nós. un lindo E partido bom, porque bueno, nosotros también vai ser uma venimos linda muy bien. Ellos partida, tienen porque una nós racha também estamos de muito bem. Eles muchos estão com uma partidos sin conocer sequência la derrota, de pero muitas nada, nosotros partidas estamos muy sem bien derrotas, trabajando mas nós en lo que estamos tenemos que hacer muito y bem bueno, y trabalhando no que temos que fazer. va a E ser un bom, lindo partido. vai ser um jogo lindo. Y para, aparte de Nández, para el partido de mañana, E além do Nandes, no para vamos a a partida poder de contar con amanhã, Araujo. não teremos o Araujo. Buenas tardes, Rodrigo Vázquez, Radio Sport 890. Boa Para el tarde, entrenador aqui Marcelo, ¿qué Rodrigo ha podido Vázquez, observar Rádio Sport. de esta selección colombiana? Una Marcelo, selección que se ha hecho o muy que fuerte você partido a observou da partido. seleção Y para colombiana, que está Maximiliano, sendo muito la forte? consulta va sobre E todo por para el o tándem que Maxi, se ha generado en varios partidos
con Matías Viña, Vocês, te has em sentido en ese muitas sentido partidas, sobre todo, fizeram dupla como Matias ¿cuánto puede Vinha. llegar E a como cambiar você en se caso de sentiu que com Matías isso? no E pueda llegar al quanto partido? poderia mudar se ele não puder jogar amanhã? Bueno, creo que los primeros Bom, partidos no se as mantenido primeiras muy bien con partidas, Mati. Creo que, bueno, a gente nos se entendeu muito faltó bem com o Mati. entendernos un poco más en el partido Faltou um con pouco mais de Brasil, pero bueno, entendimento no también jogo fue contra o un Brasil, partido mas bom, complicado foi um jogo después creo complicado e que, acho também que lo venimos haciendo muy bien y bueno, nós esperamos estamos seguir fazendo as coisas bem haciéndolo muy e bien porque bueno, esperamos sabemos continuar fazendo as coisas bem, porque nós sabemos que bueno, que por esa banda tenemos que darle mucho más profundidad de lo nessa que banda daba el equipo hasta temos ahora. que conseguir muita profundidade. Qual era a pergunta para mim? Sobre a seleção Lo que hemos colombiana até visto agora, o que você con vê? anterioridad, las mismas Bom, preguntas como já formuladas en esta falei, conferencia, que es un equipo nesta mesma que tiene coletiva, eles são individualidades, que uma tiene equipe com consolidado el sistema de individualidades, juego com y um sistema de jogo que consolidado arrastra tiempo de trabajo colectivo e que que faz les da tempo que estão trabalhando ensamble juntos e dessa maneira al eles estilo. conseguem ter um entrosamento no seu estilo. Oi, aqui Carlos Gamboa, da RCN da Colômbia. Você poderia falar um pouco Sí, mais sí, perto do disculpe. microfone para responder? Sim, sim, desculpas. Barranquilla, Após a partida das eliminatórias em Barranquilla, você ficou surpreso com o nível do James Rodrigues, com a falta de minutos e o nível que ele mostrou nesse jogo. Então, para além da tática e o desenho do treinador, a motivação e a questão que ele tem um bom relacionamento com os companheiros. Você acha que isso aí é o que determina o resultado dos jogos, que estão priorizando mais a tática, estão esquecendo o jogo, o futebol e esse tipo de motivações do jogador? Obrigado. Sí, coincido con lo que usted dice. Eu concordo com o que Las você está virtudes de los falando. jugadores se As activan virtudes dos fundamentalmente jogadores a partir de las ficam emociones. ativadas especialmente a partir das Cuanto emoções. más comprometido está un jugador E quanto mais con comprometido está o jogador el partido, más com a posibilidades tiene partida, de quanto mais poder compromisso ele tiver, usar aí sus haverá mais virtudes o possibilidades para ele, para mostrar usar sus virtudes. as suas Entonces, virtudes ou para comparto el mostrar concepto elas. suyo Então, eu compartilho de o que conceito que você está expressando eh, de que el tipo de partido convoca a los jugadores o tipo de a partida poder é uma mostrar convocatória um para porcentaje os alto de lo que jogadores son para capaces de mostrarem hacer. uma alta porcentagem do que eles são capazes de fazer. Maxi Valentina Peña para W Radio Colombia. Oi, aqui, Valentina Penha, W Rádio da Colômbia. Profe, após essa partida das eliminatórias no ano passado, lá em Barranquilla, quanto você pensa que evoluiu a seleção colombiana, continuando com essa sequência invicta? E Maxi, na partida contra o Brasil, 40 infrações, uma partida bem física, talvez a mais física da Copa. Você se imagina uma partida assim contra a Colômbia? O quanto poderia mudar? Bueno, creo que sí fue un partido Não, con Brasil. eu acho que sim, que foi um jogo contra o cortado, Brasil porque, muito cortado. No pudimos hacer un gran juego. Nós Los dos equipos que não veníamos conseguimos fazer mostrando, um grande pero bueno, creo que el jogo partido como de mañana o va a quanto ser- os dois va a times ser un estávamos partido mostrando, muy porém eu lindo. acho que a Los dos partida de tenemos amanhã vai jugadores ser bem que linda. lo pueden hacer Os muy dois bien. temos Somos dos jogadores que grandes podem fazer as selecciones coisas y muito bueno, para bem. mañana Somos esperamos duas grandes seleções e para un gran amanhã partido y los dos equipos se esperamos van a adaptar a uma lo grande que- partida a lo e que os dois times demanda el vão se partido. adaptar ¿Qué ao tal? que a Buenas partida tardes, demandar. Gabriel Regueira, de Radio Carve Deportiva. Oi, para Gabriel Marcelo Bielsa y Regueira para Maxi. aqui Marcelo, es una para chance o que Marcelo e para o Agustín Canavio Maxi. pueda dar una mano en el lateral derecho. O Había Canóbio gente que hay que marcar a Luis poderia Díaz, que la verdad lo hace colaborar, muy bien en contribuir Colombia. no lateral Por el direito para despliegue marcar físico o tal vez Luis pueda ser una Dias opción. da Y para Colômbia, Maxi, que trabalha muito bem. la victoria con Brasil, E el para o haber eliminado Maxi, al conjunto a brasileño de la manera vitória que se contra hizo, o le Brasil, da más eliminar confianza o al Brasil, equipo, o como el uruguayo vocês no necesita fizeram, este dá tipo de mais victorias para confiança saber dónde está para parado también. o time e vocês No, nem sin duda precisam desse tipo de que vitória para nos saber da onde mucha estão confianza parados. porque, bueno, sabíamos que É, eliminamos sem a dúvida, Brasil, traz una gran confiança, selección. porque La eliminar o verdad Brasil, que é uma sí, grande nos da mucha seleção, confianza, pero
dá muita confiança, né? Mas, bom, nós agora já estamos focados na Colômbia, que sabemos que vai ser uma grande seleção, que será uma grande partida. E, bom, vestir essa camisa para nós é a maior motivação. Então, esperamos fazer as coisas da melhor maneira amanhã. Canóbio não foi resolvido ainda. Ainda eu não decidi quem vai substituir o Nandes. Oi, Diego Muñoz, da ESPN, para o treinador. Considerando a produção uruguaia nesta Copa América, não só em termos de gols recebidos, mas também de finalizações, a tarefa defensiva é muito boa. E no ataque, uma coisa que o Uruguai fez muito bem, que é a pressão alta, retomar a bola perto do gol do adversário contra os Estados Unidos e contra o Brasil, talvez foi o que mais custou. Então, a ideia seria melhorar esse detalhe de jogo tão importante para que o Uruguai possa ter a superioridade na última parte do campo. Obrigado. Bom, as partidas, quando você analisa elas previamente, você imagina em função do que os times têm demonstrado que são capazes de fazer. Quando nós jogamos contra o Brasil, a nossa ideia era a de sempre, jogar no campo adversário e evitar que eles tivessem a bola e atacar. E olha só, o Brasil era impossível que eles pensassem a partida de outra maneira que não fosse serem protagonistas. Logo após, o Brasil não gerou opções de gol em 45 minutos do segundo tempo, 15 dos quais foram em superioridade numérica. Isso ainda é produto das suas intenções. E sim da oposição gerada no momento de competir. E a mesma coisa aplica para nós. Nós criamos 3 ou 4 opções de gol, mas isso aí não é o que nós desejávamos. Porém, o futebol é uma competição. E aí nós tentamos impor o que nós achamos que fazemos melhor e o adversário age da mesma maneira. Porque se não tentássemos impor o que nós fazemos da melhor maneira, então nós acabaríamos indo contra os nossos próprios interesses, né? Sem aproveitar as virtudes que nós já demonstramos que temos. Então, a partida contra o Brasil, se a pressão não foi efetiva, então teremos que ver se isso aí é verdade, se não é. O fato do Brasil não conseguir atacar bem surge de que o primeiro passe dos zagueiros ou do goleiro nunca foi bom. Isso aí acontece quando a pressão é boa. Então, teríamos que verificar exatamente se a pressão foi ou não foi boa. E, bom, também as equipes jogam para impor os seus recursos e para evitar a imposição pelo adversário. As duas coisas são fundamentais. E eu não acho que nem o Uruguai, nem o Brasil tenham decidido mudar o seu estilo nem seu perfil. Foi um jogo muito acirrado, no qual cada jogador achou difícil demonstrar as suas opções e soluções criativas. E, bom, foi assim. Mas se você me perguntar a mim, eu acho que o treinador do Brasil vai ter a mesma opinião. Nós pensamos em fazer o que nós sabemos fazer bem. Não estamos pensando em jogar uma partida segundo
o que não for a nossa virtude principal. Então, as equipes não só têm que saber atacar bem, mas também precisam saber defender bem. Porque mesmo com intenções de jogar de uma maneira, não sabem se conseguirão jogar dessa maneira e terão que estar prontos para resolver momentos do jogo diferentes àqueles que imaginam como os melhores. É isso. É isso aí. Marcelo, buenas tardes. Eugenio Salinas, Maxi também. Oi, boa tarde. Eugenio Salinas, Rádio Biobío do Chile. Graças a Deus, o futebol e esse tipo de torneios tem o componente humano. E o Uruguai sempre foi um adversário muito importante para o Chile. Porém, as estatísticas indicam que mais de 75% dos torcedores, neste momento, apoiam o Uruguai e querem que o Uruguai seja o campeão de América. O que vocês sentem com essa estatística que é real? Você quer responder? É para o Marcelo? Imagínese que le puedo contestar. Bom, o que posso responder? É uma pergunta com resposta. É uma pergunta já com a resposta, né? O que você está dizendo é que 75% de onde? Dos chilenos. Ah, no Chile, tá. Eu pensei que estava falando do Uruguai. Bom, ok. Ah, então é outra pergunta, sabe? Porque é uma posição que não tem a ver com o próprio time, mas com outros 4. Então, eles estão escolhendo o Uruguai entre outros 4 times. Isso aí é sempre uma posição e um sentimento com o qual a gente fica grata. Eu sou grato, especialmente eu sou grato com isso. Eu sempre recebo do Chile muito mais do que eu acho que deveria ser, né? Então, sou grato com isso também e eu não esqueço. Desculpas pela confusão. Eu pensei que você estava falando que no Uruguai 75% apoiam. E estava por falar. E o outro 25% em contra da gente, isso aí é muito, mas não. Eu vou agradecer os 75%, porque das dúvidas, né? E não falar do 25%. Então, por isso que eu duvidei em como fazer a resposta. Hugo Ramírez, Televisa Univision. Uma pergunta para os dois. Prof, você elogiou o jogo da Colômbia em outras coletivas, sabendo que no domingo em Miami vai ser a final. Essa partida daqui, eu acho que é uma das mais atraentes, né? Considerando como estão indo as coisas para o Uruguai e para a Colômbia. Você acha que é uma final para os torcedores que não torcem por um time em particular e para o Maxi? O que significa ter o professor Marcelo Bielsa como treinador? Quando você nasceu, ele era o treinador da Argentina. Então, o que você sente com essa experiência de ser comandado por ele? E no México estão perguntando, você vai voltar para a Toluca? Muito obrigado. Bom, para mim, é muito lindo porque quando o nome do Marcelo começou a ser falado para a nossa seleção, eu estava com muita vontade de que desse certo, e foi assim. E para mim é um orgulho. É um orgulho ter ele como treinador do nosso país e o treinador que abriu a porta para que eu pudesse representar o meu país. E, bom, sobre o outro, eu estou muito focado com a Copa América. Eu não sei nada disso, nem gostaria de saber agora mesmo. E, bom, eu tenho um contrato com o Toluca, estou muito feliz lá. E o que Deus quiser vai acontecer. Qual era a pergunta para mim? Se você acha que essa partida aqui poderia ser considerada uma final pelo nível que as duas seleções têm. Bom,
Sobre a final que hay una antecipada, final que es la del domingo en Miami. tem uma final que vai acontecer no por lo domingo cual, em Miami. Los partidos previos Portanto, os jogos habilitan a una prévios final. Ahora, ese dicho de que hay finales são anticipadas, o passo para a final. Porém, la falar que de cuenta es la finais verdadera antecipadas, y a importante, por ahora a que vale é a preferimos verdadeira. designarla la E del por domingo, enquanto, o por a ahora gente no, yo prefere prefiero falar, ou não por enquanto, eu designar prefiro a la del domingo como la verdadera final y a este partido falar que no domingo vai que ser no a es una verdadeira final, final e a pero sí partida de amanhã habilita que não vai a ser uma llegar a la final, final. porém Imagínese é o que que habilita a chegada até a final. no es Imaginem necesario que adornarlo porque tiene nem precisamos dentro de falar el muito, pasaporte né? a lo máximo, ¿no? Porque já inclui o passaporte para o máximo. Oi, aqui Jaime Dinas, Telepacífico, de Bogotá. Marcelo, os times que enfrentou a Colômbia, que esperaram no meio campo, sofreram muito pela maneira de jogar da Colômbia. Então, qual desenho você planejou nos últimos dias para saber se você tem que esperar na zona alta? E para o Maximiliano, esse time está com 11 gols a favor e 2 em contra, mais 9. Com um sistema de 4-2, com 2 volantes de primeira linha, que tem muito bom manejo. Então, o que vocês farão para quebrar essa defesa tão forte da Colômbia? Pero hay que ser entrenador para contestar una Mas se pregunta precisa como de ser esa. treinador para responder essa pergunta. No, porque no sé la Obrigado, verdad, no se me ocurre Marcelo. qué decir, me imagino a usted. Nem sei o que falar, estou pensando que você menos ainda, Cuénteme né? usted a ver qué propone y, O que você pensa? Qual é a proposta que você y nos tem? enriquecemos un poco, pero yo le voy a E aí a gente contestar pode ficar de enriquecida, esta mas eu manera, vou mira. responder. Eu vou ¿Usted responder cree que assim, si olha, defendemos con você 40 acha metros a que se nuestra a gente espalda, defender com 40 metros nas Díaz se costas va a, nossas, se o va a regalar? Dias Pero déjeme que le vai conteste, ficar así como? hacemos Não, mas sintético. deixa eu responder, para Si resumir. Díaz tiene espacio a su espalda Se o Dias le tiver gusta. espaço Y si nas nosotros costas, defendemos todo ele el vai partido gostar. frente a nuestra E se a gente área, defender también na le partida gusta. toda Entonces, frente à nossa área, ele também vai el gostar. partido Então, uno los as imagina partidas, você evitando que el imagina elas rival de uma ataque y maneira, tratando de atacar. evitando o ataque do Pero adversário e después, tentando si usted lo atacar. imagina en campo rival y no puede No conseguirlo, entanto, se você imaginar no a lo partida no imaginó en campo campo adversário e não propio, consegue, não imaginou na ustedes a siempre partida no preguntan por próprio el plan campo, B. então, No vocês hay sempre plan perguntam B. pelo plano B. Hay un Não há plan plano A que B, hay que não. hacerlo Há um plano lo A mejor posible. Y el plan que A temos que fazer da melhor no maneira es possível. E o atacar plano A ignorando não que é a lo mejor hay atacar, que defender o ignorando defender, que talvez tenhamos que prescindiendo del defender ou ataque. defender sem Un considerar o equipo ataque. compacto planea atacar Um porque es time mejor, compacto planeja porque significa atacar dominar. Pero si porque no é puede, melhor, tiene porque que significa saber dominar. defender. Porém, Y un se não equipo dá, defensivo terá que saber sabe defender. que E um con time esse solo defensivo recurso sabe que com os esse único partidos não recurso alcançam. Não se podem resolver. não é porque suficiente. Não imagínese pode se se resolver uma se enfrentam partida. dois Porque, equipos olha, que dizem, te se doy el tiver campo duas y te doy la pelota. equipes dizendo eu te dou Si o un campo, te rival dou a le da el bola. campo y le da la pelota, Se y o el otro adversário rival dar a bola e tiene dar la o misma campo e idea, o no hay outro partido. adversário tem a Por mesma lo ideia, cual, então não há una partida, cosa son não. las intenciones y otra cosa es la Então, uma realidad. coisa são as Y la intenções realidad es e que no se outra puede diferente é a prever, realidade. E a sino realidade é que não se más pode que predizer. prever, tratar de que suceda Então, lo más o que a gente conveniente tenta é para que as coisas el tipo aconteçam de da juego maneira que mais mejor hace. conveniente para Nosotros o tipo de atacamos jogo que melhor mejor fazemos. y Nós Colombia ataca atacamos mejor melhor e a que lo que Colômbia ataca defiende, que melhor lo que defendemos nosotros. do que Pero defendem sabemos eles los do que dos nós que defendemos. tenemos Porém, os dois que sabemos defender. Y que después Dios dirá. teremos que defender. E, bom, Deus vai decidir. Olha aqui, Kyle Ban, da Sporting News. For Marcelo.
Para o Marcelo, você sente que a força física que vocês mostraram na partida contra o Brasil é uma característica importante que vocês precisarão também na partida de amanhã? Ou você pensa que vocês só precisam da força física contra alguns adversários? No escucho nada, pero no importa. No es para usted la pregunta. No, dijo. ¿Y cuál es? ¿Qué dijo? Can you repeat the question, please? No, repite, no, alguien que sepa qué dijo. No, que si la fisicalidad, o sea, lo físico que fue el partido contra Brasil, si cree que es un aspecto característico del juego de Uruguay o fue algo que se vio en ese partido. No, el juego, yo ya me explayé. Bom, ¿Usted cree que eu já Brasil, falei disso. Você acha que o Brasil... usted para que Bom, você é para traduzir. convendrá que una voz femenina atrae mucho más que una voz masculina. Eu acho que uma voz de mulher é muito mais atraente do que uma voz de homem, né? Não, eu estava dizendo que Brasil tampouco é um equipo que o Brasil também não é um time que se sinta ou que goste da disputa. E eles se envolveram na disputa porque assim pediu o jogo. E nós preferimos que roubar a bola de uma maneira mais cirúrgica, com menos fricção. Porém, tivemos que usar a fricção. Quer dizer, às vezes, os que observam pensam que as partidas acontecem como os treinadores querem que aconteçam. As partidas têm uma referência que são a composição da equipe. Nós jogamos com 2 alas, 1 9, um volante ofensivo, 2 laterais que atacam, um misto que o Valverde de ataque e há 3 que não atacam. Todos os outros têm a capacidade de atacar. É a mesma coisa com o Brasil. O Brasil, os únicos 2 que não atacam são os 2 zagueiros, porque o contenção é um misto, o misto é um misto também, e os 2 laterais são laterais de ataque, eles têm 2 wings, um 9, um 10, e logo após dá ou não dá. Então, como é que os treinadores marcam a intenção? Bom, pelas características dos jogadores que eles escolhem. Se você coloca o Militão no lateral direito, ele aí não vai atacar. Então, essa aí não foi a temática da partida. Os times estavam prontos, estavam montados para atacar e se neutralizaram mutuamente para além das intenções. Por quê? Se você quer que a partida seja de perfil defensivo, você joga com 2 volantes de contenção, 2 laterais que sejam zagueiros centrais, com extremos mistos ou com volantes ou meias. Então, aí se marcam as intenções, mas nem o Brasil nem o Uruguai marcaram essa intenção. Boa tarde, Sebastián Amaya, aqui de El Observador. Para o treinador, o Maxi Araújo foi um dos preferidos desde sua chegada. Como você descobriu ele? O que você percebeu nele? E como você percebe a sua evolução neste período na seleção uruguaia? Bom, são perguntas muito especiais. Vocês perguntam por ele, perguntam a ele sobre mim, estando eu aqui, estão me perguntando a mim sobre ele, estando ele aqui. Eu acho que o Maxi é um jogador totalmente vulgar, que chegou por sorte, que é só isso, pessoal. E eu nem vi ele foi recomendado.
No, en realidad, a mí me Bom, gustan los extremos, me gustan los extremos que eu desbordan, gosto dos me extremos, gustan los gosto dos extremos extremos que que vão juegan por del fora, vértice eu gosto del dos área extremos rival al vértice que del área propia, jogam que do área do consiguen tirar adversário muchos até a centros própria, y que mandam muito Maxi tiene todas esas cruzamento. particularidades E o que, como Maxi todos, ¿no? tem A veces lo tudo isso, consigue y a né? veces no. E às Pero que vezes está en consegue e às condiciones de vezes não, hacerlo, como por todos, supuesto, porém ele y está que em no hay condições muchos de jugadores fazê-lo, sem que dúvida, tengan e não há esos muitos recursos. jogadores que tenham esses Siempre recursos. hay una cosa que Há uma coisa el jugador bueno no es el que tiene virtudes. que o jogador Los bom não jugadores é todos aquele com tienen virtudes y virtudes. virtudes muy Todos importantes. os El jogadores mejor têm es el que virtudes e logra virtudes bem importantes. poner en O juego un melhor é porcentaje aquele alto que de aquellas consegue, virtudes que tiene. porém joga uma Y porcentagem es alta una dessas cosa que virtudes que ele tem. E es uma difícil de coisa que explicar y é difícil de admitir. difícil de explicar e difícil de Si admitir. bueno es no el que tiene virtudes, sino el que usa el mayor porcentaje de las virtudes Aquele que é que bom é posee. aquele que usa a maior Después están porcentagem das virtudes que la possui. característica del E fútbol, logo após, a porque característica do próprio futebol está nadie aí dice, também, porque por ejemplo, ninguém diz, por exemplo, que le da lo mismo ganar o perder, que que lo que quieren es un buen espectáculo. perder ou ganhar Entonces, ¿qué tanto es lo que faz, que pasa? eles só querem um Cuando bom el show. espectáculo es malo, Então, o que acontece? Quando o show é ruim, el reclamo es por lo feo del a espectáculo. reclamação é porque o show foi Cuando ruim. perdés, no importa si jugaste Quando bien, você como perdiste, perde, não jugar bien y importa se perder você se venceu ou não. neutraliza Como y você lo perdeu, importante es ganar. jogar bem e perder se neutralizam. E o Si el importante é mensaje vencer. fuera Se la a belleza por mensagem encima del fosse resultado, a beleza la por cima do lectura resultado, de los que interpretan, entrenadores y a jugadores, leitura dos que interpretam, dirían, jogadores e treinadores, diriam: vamos a jugar bien, que al público lo que vamos quiere es que jogar bem, juguemos porque o bien. Después, si público ganamos, que sea quer que por a gente jogue consecuencia bem. de jugar E bien. se a gente vencer, que seja Estamos uma dispuestos, consequência de diría el jogar bem. espectador, a E que o torcedor diria: estamos si dispostos intentando jugar bien a y que, perdemos, vamos a tentando valorar más jogar el bem, intento de mesmo jugar aí, bien se que a la gente obtención perder, del vamos triunfo. valorizar mais a tentativa de jogar bem que Eso a así ha própria sido el fútbol vitória. en sus orígenes. Nadie O quiere futebol ganar foi assim sino no jugando início. bien. Ninguém quer Dicho de vencer alguna sem jogar manera, bem. hace 30 años festejar un Então, gol de penal faz 30 sonrojaba anos, al que comemorar lo o gol de metía, ¿me pênalti entiende? Porque ¿quién no mete un gol de era penal? pouco de Imagínense vexame, ahora né? si Porque todo mundo fazia los gol de goles de penal pênalti. no Olha só no se agora. festejaran. Entonces, Todo mundo festeja, todo mundo comemora. hay un camino corto Então, há para um caminho ganar, es jugar curto mejor que el rival. para Y hay otro vencer, jogar camino melhor que do es que o mucho más adversário. E há outro accesible, caminho que es que é muito mais yo no voy a jugar acessível, bien, pero que voy a é impedir que el otro eu lo não haga. vou jogar bem, porém não vou Entonces, permitir que o ¿qué es outro más time fácil? possa Impedir jogar que el bem. otro lo haga que Então, o que é intentar mais jugar bien. simples? Impedir o outro La time jogar segunda bem que jogar conclusión, bem. impedir A que el segunda otro lo haga conclusão, de alguna então, manera, el partido lo impedir que o empata, outro time jogue intentando bem, jugar aí bien, poderia tenés empatar. Porém, la tentando opción de jogar bem, ganarlo. Cuando intentas você jugar terá a bien, opção hay de un riesgo. vencer. E Por quando se supuesto que hay tenta un jogar riesgo, bem, há um porque el risco, intento com de fútbol bien certeza. jugado Porque a tentativa de futebol bem jogado genera gera circulaciones en lugares riesgosos, pérdidas que a bola que, passe por que son propias del pontos fútbol de risco, creativo. perdas próprias do Entonces, futebol criativo. también sería justo que no se Então, le seria reclamara justo também que não se al reclamasse intérprete ao que juegue intérprete bien cuando se que le jogue reclama que bem, gane y que juegue bien. Las dos quando cosas a estão veces reclamando suceden, também que a ele veces no. ganhe e que ele jogue Si, bem. Às si no vezes se pierde dá e às o vezes si não gana se dá, não jugando mal, acontece. sí, pero no jugaste a Se nada. vencer Si jogando juega mal, bien ah, y tá, mas você pierde, não sí, jogou pero perdí. nada. Se joga bem e No, perde, ah, mas no hay você una, perdeu. porque Então, finalmente aí, o que quienes acontece é que vehiculizan o finalmente dirigen la forma de pensar aqueles de la que mayoría. comandam a maneira de Como la pensar da mayoría sabemos maioria, poco de fútbol, como a creemos maioria que sabe ustedes pouco de saben mucho y futebol, nós escuchamos. achamos que vocês sabem muito Pero e ustedes en realidad escutamos. saben igual Mas que nosotros. vocês, em Lo realidade, que hacen sabem es, si igual jugaste do que a bien y gente. O que perdiste, vocês ¿de qué fazem é, sirve? se você jogou Si bem e jugaste mal y perdeu, isso aí ganaste, é útil. Se qué você feo. perdeu
ou jogou mal e venceu, bom. Então, isso aí chega aos atletas e tentam fazer o que melhor podem. Muito obrigado.